Já alguma vez se sentiu frustrado ao olhar para os seus braços ou pernas e notar que estão a perder aquela firmeza que antes tinham? Sente que, por mais que se esforce, os músculos parecem estar a desaparecer lentamente, deixando-o mais fraco e menos seguro para as tarefas do dia a dia? Talvez até já tome suplementos de vitamina D, porque ouviu dizer que era essencial para os ossos e músculos, mas os resultados teimam em não aparecer. Esta é uma realidade dolorosa para muitos de nós depois dos 60. A perda de massa muscular, chamada sarcopenia, não afeta apenas a nossa aparência. Rouba-nos a independência, aumenta o risco de quedas e pode abalar a nossa confiança. Mas e se eu lhe dissesse que o foco exclusivo na vitamina D pode ser o motivo pelo qual não está a haver melhorias? E se o segredo para reconstruir essa força estivesse escondido em 2 outros nutrientes que a maioria das pessoas ignora completamente, especialmente ao pequeno almoço? Neste vídeo, vamos desvendar este mistério. Vamos falar sobre as 2 vitaminas cruciais que trabalham em conjunto com a vitamina D para construir músculo de forma rápida e eficaz. E o melhor de tudo, vou mostrar-lhe como pode obtê-las facilmente através de alimentos simples que pode adicionar ao seu pequeno almoço já amanhã. Continue a assistir até ao fim, porque o que vou partilhar pode mudar completamente a sua abordagem à saúde muscular e surpreendê-lo. Vamos então mergulhar no primeiro destes heróis silenciosos da saúde muscular, um nutriente que provavelmente já ouviu falar, mas talvez não da forma como vamos discuti-lo hoje. Falamos da vitamina K2. Agora, eu sei o que pode estar a pensar. Vitamina K? Não é aquela para a coagulação do sangue que se encontra nos espinafres e nos brócolos? Sim e não. Essa é a vitamina K1, e embora seja importante, a sua prima, a vitamina K2, tem um papel completamente diferente e absolutamente fundamental para a nossa força. A vitamina K2 é como o GPS do seu corpo para um mineral muito importante, o cálcio. Todos nós sabemos que a vitamina D é crucial porque ajuda o nosso corpo a absorver o cálcio dos alimentos que comemos. Mas a história não acaba aí. Depois de absorvido, o cálcio entra na nossa corrente sanguínea e precisa de instruções claras sobre para onde ir. Sem uma orientação adequada, o cálcio pode acabar nos sítios errados, como nas nossas artérias, levando à sua calcificação, ou nos tecidos moles, causando outros problemas. É aqui que entra a nossa estrela, a vitamina K2. Ela ativa 2 proteínas que atuam como polícias de trânsito. Uma diz ao cálcio para sair das artérias e dos tecidos moles, e a outra diz-lhe exatamente para onde ir: para os seus ossos e dentes. Pense nisto da seguinte forma. A vitamina D é o carteiro que entrega uma encomenda importante, o cálcio, à sua porta. Mas é a vitamina K2 que tem a chave de casa, abre a porta e guia o cálcio para a sala de estar, que neste caso são os seus ossos. Sem a K2, o cálcio fica à porta, a vaguear pelo bairro, podendo causar problemas. E o que é que isto tem a ver com os músculos? Tudo! Músculos fortes precisam de uma estrutura óssea forte para se ancorarem. Se os seus ossos estão fracos e porosos, devido à falta de cálcio bem direcionado, os seus músculos não têm uma base sólida para trabalhar, contrair e crescer. Mas a ligação é ainda mais direta. Estudos recentes estão a mostrar que a vitamina K2 também desempenha um papel na saúde das nossas mitocôndrias, as pequenas centrais de energia dentro de cada célula, incluindo as células musculares. Mitocôndrias saudáveis produzem mais energia, o que significa que os seus músculos têm mais combustível para se contraírem, repararem e, mais importante, crescerem. Quando toma suplementos de vitamina D em altas doses, sem ter K2 suficiente, está essencialmente a inundar o seu corpo com cálcio sem lhe dar um mapa. É por isso que muitas pessoas não sentem a diferença que esperavam. O sistema não está a funcionar em harmonia. A boa notícia é que podemos facilmente adicionar esta vitamina ao nosso pequeno almoço. Uma das fontes mais ricas de K2, especificamente a forma mais eficaz, chamada MK7, encontra-se em alimentos fermentados. O campeão absoluto é um prato japonês chamado natto, feito de soja fermentada. Mas sejamos honestos,
O seu sabor e textura são um gosto adquirido e não é fácil de encontrar em Portugal. Felizmente, temos opções deliciosas e muito mais próximas da nossa cultura. Os queijos curados são uma fonte fantástica de vitamina K2. O processo de maturação e as bactérias usadas na sua produção criam esta vitamina. Pense num bom queijo da serra, num queijo de azeitão, ou até mesmo em queijos como o Gouda ou o Brie, que já se encontram em qualquer supermercado. Adicionar uma fatia de queijo curado a uma tosta de pão alentejano de manhã não é apenas um prazer. É uma estratégia para fortalecer os seus músculos. Outra fonte incrivelmente simples são as gemas de ovo, especialmente de galinhas criadas ao ar livre. A gema é onde a K2 se concentra. Portanto, aqueles 2 ovos mexidos ou um ovo cozido ao pequeno almoço estão a fazer muito mais do que apenas fornecer proteína. Estão a fornecer o GPS para o cálcio que irá consumir ao longo do dia. E por último, não podemos esquecer a manteiga de boa qualidade, preferencialmente de vacas alimentadas a pasto. As vacas que comem erva convertem a vitamina K1 da relva em K2, que se concentra na gordura do leite. Uma pequena noz de manteiga a barrar o pão não é um inimigo, mas sim um aliado. Imagine o Manuel, um senhor de 72 anos que se queixava de fraqueza. Ele tomava o seu suplemento de vitamina D todos os dias, mas continuava a sentir dificuldade em carregar os sacos das compras do Pingo Doce. O seu médico aconselhou-o a prestar atenção a K2. O Manuel, que adorava queijo, simplesmente começou a comer uma fatia de queijo de ovelha curado com o seu pão de manhã e passou a usar manteiga em vez de margarina. Ao fim de alguns meses, notou uma diferença sutil, mas real. Sentia-se mais firme nos pés, e os sacos das compras já não pareciam tão pesados. Ele não fez nenhuma mudança drástica, apenas ajustou o seu pequeno almoço para criar uma sinergia nutricional. Agora que entendemos a importância da vitamina K2 para guiar os nutrientes, vamos falar do segundo elemento crucial, que atua como o gerente de obras para a construção muscular. Este segundo elemento é o verdadeiro motor por trás de centenas de processos no nosso corpo, e a sua falta pode sabotar todos os seus esforços para ganhar músculo, mesmo que esteja a fazer tudo o resto corretamente. Estou a falar do magnésio. Embora tecnicamente seja um mineral, o seu papel é tão interligado com as vitaminas que podemos considerá-lo um parceiro honorário. Se a vitamina K2 é o GPS, o magnésio é o engenheiro e o gerente de obras do seu corpo. Infelizmente, estima-se que uma grande percentagem da população, especialmente acima dos 60 anos, tem deficiência de magnésio e nem sequer sabe. Com a idade, os nossos rins excretam mais magnésio. A nossa capacidade de o absorver do intestino diminui. E muitas vezes a nossa dieta não é suficientemente rica neste mineral. Os sinais desta deficiência são coisas que muitos de nós atribuímos simplesmente ao envelhecimento. Cãibras musculares, especialmente à noite, fadiga constante, sono de má qualidade e até mesmo ansiedade. Todos estes sintomas não só diminuem a nossa qualidade de vida, como também criam um ambiente terrível para a construção muscular. Mas como é que o magnésio ajuda exatamente a construir músculo? De várias formas críticas. Primeiro, ele é absolutamente essencial para a síntese de proteínas. Pode comer a melhor proteína do mundo, seja de carne, peixe ou ovos, mas para o seu corpo transformar esses blocos de construção, os aminoácidos, em novo tecido muscular, ele precisa de magnésio. Imagine que tem uma pilha de tijolos, a proteína, mas não tem cimento, o magnésio, para os unir. Não consegue construir a parede. É exatamente isso que acontece nos seus músculos sem magnésio suficiente. Segundo, o magnésio é o rei da produção de energia. A energia que as nossas células usam chama-se ATP, e cada molécula de ATP precisa de se ligar a um íon de magnésio para se tornar biologicamente ativa. Sem magnésio, as suas centrais de energia, as mitocôndrias, não conseguem funcionar eficientemente. Os músculos são tecidos que consomem uma quantidade enorme de energia para se contraírem durante uma caminhada, para se levantarem de uma cadeira e para se repararem depois, precisam de um fornecimento constante de ATP.
A falta de magnésio é como tentar conduzir um carro com o depósito quase vazio. Terceiro, o magnésio é o parceiro de dança do cálcio. Enquanto o cálcio é responsável pela contração muscular, o magnésio é responsável pelo relaxamento. Eles precisam de estar em equilíbrio. Quando há falta de magnésio, o cálcio pode tornar-se dominante, levando a músculos que ficam tensos, com cãibras e que não conseguem relaxar e recuperar adequadamente. E adivinhe quando é que os músculos crescem? Precisamente durante o período de descanso e recuperação. Um músculo que não consegue relaxar é um músculo que não consegue crescer. E agora, a ligação mais chocante e importante à nossa conversa sobre a vitamina D. As enzimas no fígado e nos rins que convertem a vitamina D inativa, que obtemos do sol ou de suplementos, na sua forma ativa e utilizável pelo corpo, são dependentes de magnésio. Isto significa que pode tomar toda a vitamina D do mundo, mas se não tiver magnésio suficiente, essa vitamina D permanecerá inútil como um carro sem chave de ignição. Não será capaz de ajudar na absorção de cálcio e todo o sistema que discutimos anteriormente entra em colapso. É por isso que o magnésio é a peça central que une tudo. Felizmente, tal como com a vitamina K2, é muito fácil aumentar a ingestão de magnésio ao pequeno almoço. As sementes de abóbora são uma das fontes mais ricas que existem. Polvilhar uma colher de sopa por cima das suas papas de aveia ou do seu iogurte é uma forma incrivelmente fácil de obter uma dose potente. As amêndoas e as nozes são também excelentes fontes. Ter um pequeno punhado como parte do seu pequeno almoço ou como um snack a meio da manhã é uma ótima estratégia. O abacate, que se tornou tão popular, é outra estrela do magnésio. Uma metade de abacate esmagada numa tosta, talvez com um ovo por cima, cria um pequeno almoço rico em proteína, gorduras saudáveis, vitamina K2 e magnésio. É uma combinação poderosa. Não podemos esquecer os vegetais de folha verde escura, como os espinafres. Por que não adicionar uma mão cheia de espinafres a uma omelete ou a um batido matinal? E para os amantes de um pequeno prazer, o chocolate preto com mais de 70% de cacau é uma fonte surpreendentemente boa de magnésio. 1 ou 2 quadrados pequenos podem ser uma forma deliciosa de terminar a sua refeição. Pensemos na Maria, uma senhora de 68 anos que se queixava de cãibras horríveis nas pernas durante a noite que a acordavam e de um cansaço que a acompanhava o dia todo. Ela pensava que era apenas a idade a pesar. Começou a adicionar um punhado de amêndoas e uma colher de sementes de abóbora ao seu iogurte grego todas as manhãs. Em poucas semanas, as cãibras diminuíram drasticamente. Como resultado, começou a dormir muito melhor. Com um sono mais reparador e mais energia durante o dia, sentiu-se com mais vontade de fazer a sua caminhada diária e até de pegar nos netos ao colo. O magnésio não só aliviou os seus sintomas, como também criou as condições ideais para o seu corpo usar a proteína que comia para reparar e fortalecer os seus músculos. Agora que conhecemos os nossos 2 heróis secretos, a vitamina K2 e o magnésio, e como incorporá-los no pequeno almoço, vamos juntar todas as peças. Como é que isto se traduz num plano real e prático para o seu dia a dia? E o que acontece quando combinamos tudo isto de forma inteligente? Vamos então recapitular a nossa história. Descobrimos que a construção de músculos fortes depois dos 60 não é uma questão de tomar um único suplemento mágico de vitamina D. É sobre criar uma equipa, uma sinergia, onde cada nutriente ajuda o outro a fazer o seu trabalho. Temos o que eu gosto de chamar a Santíssima Trindade da saúde óssea e muscular: vitamina D, vitamina K2 e magnésio. A vitamina D é a chave que abre a porta principal, permitindo que o cálcio entre no nosso corpo. Mas sem a vitamina K2, o nosso guia turístico, esse cálcio fica perdido, sem saber para onde ir. A K2 pega-lhe na mão e leva-o para onde ele é mais necessário, a estrutura dos nossos ossos. E depois temos o magnésio, o grande gestor de todo o projeto. Ele garante que a chave da vitamina D funciona, fornece a energia para todos os trabalhadores,
as células musculares, e fornece o cimento para unir os tijolos, a síntese de proteínas. Sem qualquer um destes 3 elementos, o projeto de construção fica parado. O que isto significa na prática é que o seu pequeno almoço pode ser a ferramenta mais poderosa que tem para combater a perda de massa muscular. Não se trata de dietas complicadas ou de alimentos exóticos. Trata-se de combinar de forma inteligente os alimentos que já conhecemos e amamos. Imagine começar o seu dia assim: 2 ovos mexidos, que lhe dão proteína de alta qualidade e vitamina K2 das gemas, cozinhados numa pequena noz de manteiga de boa qualidade para um reforço extra de K2. Misturados com os ovos, uma mão cheia de espinafres frescos para uma dose de magnésio. Ao lado, uma fatia de pão integral ou de sementes, que fornece mais magnésio e fibras, barrada com meio abacate fatiado, que lhe dá mais magnésio e gorduras saudáveis que ajudam na absorção das vitaminas. Para acompanhar, um iogurte grego natural, rico em proteína, polvilhado com um punhado de amêndoas e sementes de abóbora, para um crunch delicioso e uma dose extra de magnésio. Isto não soa a uma refeição de privação, soa a um banquete. E a melhor parte é que cada garfada está a trabalhar ativamente para si, fornecendo as ferramentas necessárias para o seu corpo construir e manter músculos fortes e saudáveis. Este princípio não se aplica apenas ao pequeno almoço, claro. Pode continuar a apoiar os seus músculos ao longo do dia. Um pedaço de queijo curado como lanche a meio da tarde. Uma salada ao almoço com muitas folhas verdes e sementes. Um bom bife ou um filete de salmão ao jantar, que é rico em proteína e também contém alguma vitamina D. A mensagem principal é que não precisa de fazer tudo de uma vez. A ideia não é sobrecarregá-lo, mas sim dar-lhe poder. Comece com uma pequena mudança. Talvez amanhã, troque o seu cereal açucarado por um iogurte com sementes. Ou adicione um ovo cozido à sua rotina matinal. Pequenas mudanças, feitas de forma consistente, acumulam-se e criam resultados enormes ao longo do tempo. Não se trata de ser perfeito. Trata-se de progredir um pouco a cada dia. Uma palavra sobre suplementos. A comida deve ser sempre a nossa primeira fonte de nutrientes. No entanto, se sentir que a sua dieta não é suficiente, ou se tiver alguma condição de saúde específica, pode considerar a suplementação. Mas, por favor, faça-o de forma inteligente. Fale com o seu médico de família. Peça para analisar os seus níveis de vitamina D. Se decidir suplementar, discuta a possibilidade de tomar um suplemento que combine vitamina D3 com K2, procure a forma MK7, que é mais eficaz, e considere um suplemento de magnésio separado. Formas como o glicinato ou malato de magnésio são geralmente bem absorvidas e suaves para o estômago. Nunca comece a tomar suplementos sem orientação profissional. Agora, eu adoraria saber de si. Qual destes alimentos já faz parte do seu pequeno almoço? Tem alguma receita favorita que inclua ovos, queijo, sementes ou abacate? Partilhe as suas ideias nos comentários abaixo. A sua experiência pode ser a inspiração que outra pessoa na nossa comunidade precisa para começar. Se achou esta conversa útil e aprendeu algo novo que pode aplicar na sua vida, por favor, deixe um gosto no vídeo. Esse simples clique ajuda esta mensagem a chegar a mais pessoas que, tal como nós, procuram formas de se manterem fortes e independentes. E claro, se ainda não o fez, convido-o a subscrever o canal e a ativar o sininho das notificações. Assim, não perderá os nossos próximos vídeos, onde continuaremos a explorar juntos formas simples e práticas de viver uma vida plena e cheia de vitalidade depois dos 60. Lembre-se, a idade é apenas um número no seu cartão de cidadão. A sua força, a sua energia e a sua independência são escolhas que fazemos todos os dias, a começar pela primeira refeição do dia. Cuide-se bem. Alimente o seu corpo com o que ele precisa e viva a sua melhor vida em qualquer idade. Até a próxima.